Olá, boa tarde, feliz sexta-feira, feliz final de semana. Estamos de volta com paixão pela vida. Mais um programa aqui da Rádio Cruzeirense. Novamente nessa sexta-feira a gente está com o programa gravado, porque de novo eu estou fora da cidade. Então peço desculpas para aqueles que gostam de mandar mensagens. Infelizmente eu não tenho como respondê-las ao vivo. Mas vou ficar muito feliz se vocês mandarem recadinhos aqui embaixo do vídeo ou mandarem recadinhos para o site da Rádio Cruzeirense.com para a gente poder continuar a nossa troca, né, a nossa partilha aqui semanal. Bom, o nosso bate-papo hoje é sobre julgamento. Gente, vocês já perceberam como nós somos verdadeiros juízes uns dos outros? É um hábito já muito grande nosso julgar, já é natural julgar. É muito difícil para nós olharmos para uma pessoa sem emitirmos um julgamento, uma análise mental sobre ela. Às vezes a gente não fala aquilo que a gente está pensando, mas a gente julga. E ao julgar, nós vamos fazendo o que? Nós vamos rotulando as pessoas. Boa, má, certa, errada, agradável, desagradável. E depois que a gente cola aquele rótulo ali na pessoa, fica muito difícil a gente conseguir enxergá-la como ela realmente é. Por quê? Porque a gente vai olhar primeiro o rótulo. Sabe quando você chega numa cozinha, você tem alguns potes, né, com tempero dentro, e naquele pote tem um rótulo com o nome do tempero. Antes de olhar o tempero, de cheirar, de pegar, de experimentar, você vai ler o rótulo. Então, se você chega lá, tá escrito no rótulo assim, pimenta. Você fala, ai não, pimenta eu não quero colocar na minha comida. Talvez o rótulo esteja enganado, não seja pimenta. Talvez ali esteja uma canela que é parecida com a pimenta, no visual, não é? E você foi pelo rótulo e não usou aquilo ali. Então, gente, julgar faz parte da natureza humana, a gente tem mesmo essa tendência, mas o bate-papo hoje seria para que a gente conseguisse perceber o quanto nós estamos nos prejudicando, o quanto nós estamos perdendo com esses julgamentos. Tem uma historinha para a gente começar o bate-papo, né? Uma historinha zen, de um homem que era muito pobre na antiguidade, e a única coisa que ele tinha era um cavalo de raça, de uma raça muito nobre, um cavalo que tinha um valor comercial muito grande. Mas ele amava aquele cavalo e as pessoas da aldeia onde ele morava sempre iam dizer para ele, escuta, seu Zé, por que o senhor não vende esse cavalo? Ele é tão valioso, o senhor ia ficar bem de vida. E ele dizia, não, eu não vendo, esse é o meu cavalo e ele vai continuar aqui. E as pessoas achavam que o seu Zé, nossa, puxa vida, que falta de visão, que falta de compreensão, ele passando dificuldade com o cavalo lá. Bom, passou um tempo, aquele cavalo fugiu. Quando o cavalo fugiu, o povo não aguentou. Foi lá na porta do seu Zé. Seu Zé, olha que desgraça. Agora o senhor não tem nem o cavalo e nem o dinheiro. Agora que o senhor está, né, ferrado mesmo. E ele respondeu para as pessoas assim, isto não é bom e nem ruim. É apenas um fato. Bom, o povo achou que ele estava maluco, né? Foi embora. Passou, né? Passou um tempinho, passaram-se alguns dias, o cavalo voltou e não voltou sozinho. Ele voltou sendo acompanhado por outros cavalos da mesma raça que ele. E o velho ficou com muitos cavalos de raça. O povo foi lá na porta. Seu Zé, parabéns, que coisa maravilhosa. Agora sim, além do cavalo que o senhor ama, o senhor tem um monte de cavalo aí para vender e ficar rico. Seu Zé deu a mesma resposta. Isso não é bom e nem ruim, é apenas um fato. Passou mais algum tempo, né? O filho único do seu Zé foi treinar, foi adestrar um dos cavalos, caiu e ficou aleijado, ficou na cadeira de rodas. Volta o povo na porta da casa dele. Nossa, seu Zé, que tragédia, seu único filho aleijado, que tragédia, que desgraça que foi, né, o senhor ter recebido esses cavalos. E a resposta era a mesma, não é bom nem ruim, é apenas um fato. Já estavam acostumados, achando que ele não batia muito bem, né? Bom, gente, para encurtar a história, houve uma guerra na região,
todos os jovens foram recrutados para essa guerra, menos o filho do seu Zé, que estava aleijado. Todos os jovens que foram para a guerra morreram. O único pai que teve o seu filho presente foi seu Zé. Então, em todas as situações que ocorriam na vida dele, ele sempre dava essa resposta: não é bom nem ruim, é apenas um fato. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a gente olha uma determinada situação que está acontecendo na vida da gente, a gente tem a tendência a rotular, julgar, mas aquela situação, ela é apenas um trecho de um livro imenso que é a nossa história, de um livro, eu diria, infinito, que é a nossa história. Imagina você pegar um livro qualquer, um romance, você abre aquele livro, lê uma linha e por aquela linha você quer julgar se aquilo é bom ou ruim. Por exemplo, de repente você abre uma linha que está escrito assim, Richard foi preso. Aí você olha e fala, tá vendo? Richard é mau, Richard foi preso. Mas você não leu o que veio antes daquela frase. Você não leu que depois daquela frase estava escrito assim, foi preso por engano, ele era inocente. Você parou naquela frase, entende? Então, quando a gente julga os fatos que acontecem na vida da gente, como bom, mal, certo, errado, nós estamos parando em uma única frase. A nossa vida, ela é infinita, ela é uma sucessão de aprendizados que vão se entrelaçando. E eu não tenho como julgar um fato, eu não tenho como rotular um fato. Da mesma forma que uma pessoa, todos nós, né, um ser, é alguém que está em constante transformação, que já foi de outra maneira, está do jeito que está e virá a ser diferente. Eu também não posso pegar um momento que eu estou vendo dessa pessoa e limitá-la àquilo, como se ela só fosse aquilo. E é isso que o julgamento faz. E por que nós julgamos tanto? Porque para nós julgarmos os outros, nos dá uma falsa sensação de segurança. Porque a hora que eu rotulo, é como se eu dissesse para mim assim, agora eu sei com quem eu estou lidando. Então, com essa pessoa eu tenho que agir assim porque ele é assado. Com o outro eu tenho que agir de determinada forma. Entende? Então, essa ânsia de emitir julgamentos, na verdade, esconde o nosso medo de lidar com o desconhecido. Se a gente fosse capaz de olhar para uma pessoa que surge na vida da gente e imaginar que aquela pessoa é um infinito de coisas, ela não é uma coisa só para receber um julgamento, talvez a gente ficasse inseguro. Não sei o que eu posso esperar dela. E a hora que eu julgo, falo, ela é honesta ou desonesta, é boa ou má, aquilo me dá uma ilusão de segurança. E por conta dessa ilusão de segurança, a gente vai, prejudicando, a gente vai desamando ao invés de aprender a amar. Porque o amor é o oposto do julgamento. No amor eu não rotulo ninguém. Quando eu escolho o caminho do amor, eu escolho enxergar você como um infinito de possibilidades. Primeiro como filho de Deus, como essência divina, e que tem um monte de coisas ali dentro de você. E que eu não posso limitá-lo a um único aspecto do teu ser. Você pode ser errado, entre aspas, em um determinado comportamento e ser muito bacana em outro comportamento. E você não pode ser diminuído àquela forma de um comportamento ou de outro. Então, eu queria deixar assim, essa provocação para você pensar. Como seria viver sem julgar? Como seria viver sem rotular, sem imediatamente descrever o outro? E quando a gente para pensar nisso, a gente também para de se julgar, de se rotular, porque a gente também se rotula muito, não é? Eu sou de tal forma. Eu não sou. A única coisa que eu posso dizer que eu sou é a essência divina e a luz de Deus. Agora, eu estou de determinada forma no sentido emocional ou mental. Estou por quê? Porque estou em processo, estou em mudança, estou em crescimento. Hoje eu sou de um jeito, amanhã eu serei de outro. E é muito gostoso quando a gente se dá essa liberdade da gente não se limitar a uma única janelinha da vida. É como se nós fôssemos uma pizza inteira de vários sabores e a gente olhasse uma fatia só, entendeu? Isso é o julgamento. Mas, claro, não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém deixar de julgar. Então a gente trabalha alguns exercícios, a gente trabalha algumas coisas. Por exemplo, quando você sai de casa e o dia está chuvoso,
imediatamente, o que a mente faz, né? Notou que é imediatamente, né? A mente, ela vai emitir um julgamento sobre o clima daquele dia. Se você é uma pessoa que gosta de sol, você vai olhar e vai falar: nossa, que dia horrível, que dia nublado, que dia fechado. Então você já olha para o dia e já joga sobre ele a carga daquele rótulo de um mau dia, de um dia sem sol. E quando a gente trabalha o não julgar, a gente trabalha assim: sair de casa, olhar e dizer: o dia está nublado, ponto. Isso não é bom e nem ruim, como disse o velhinho da história, é apenas um fato. O que esse dia nublado vai me trazer, eu não sei. Não sei se ele me trará alegrias, não sei se ele me trará tristezas, não sei. O fato é que ele está nublado e eu tenho que parar ele. Então, como que a gente vai treinando? A gente vai treinando com essas coisas que são impessoais, porque é mais fácil treinar com o impessoal do que com o personalizado, né? Então, eu treino com o clima, eu treino, por exemplo, o café, adoro café. De repente, eu tiro meu cafezinho lá na máquina, vou tomar, o café tá frio. Eu tenho duas opções, ou eu falo: o café tá frio, o que eu vou fazer a respeito? Vou tomá-lo frio ou eu não gosto de café frio, vou jogar fora e vou tirar outro? Essa é uma opção do não julgar. E o que seria o julgar? Que café horroroso, que café frio, que máquina porcaria que não esquenta esse café, entende? Então eu começo a emitir um monte de opiniões, de colocar todo o peso da minha visão sobre aquele café frio, ao passo que bastaria eu dizer: está frio, ponto. O que eu vou fazer com o café é um outro capítulo, entenderam? Então isso, gente, às vezes parece bobagem. Eu vou ficar treinando dizer que o café tá frio e ponto, que o dia tá chuvoso e ponto. O que isso vai me ajudar no meu relacionamento com as pessoas? Quando eu vou treinando isso com os objetos, com os fatos, fica mais fácil a hora que eu vejo, né, primeiro a mim mesma cometer um erro, ao invés de me rotular como alguém errada e pecadora por causa daquele erro, eu vou dizer: Simone, você cometeu um erro, ponto. Isso não quer dizer que eu não vou assumir a consequência, isso não quer dizer que eu não tenho responsabilidade sobre o meu erro, mas que eu não sou o ser inteiro errado por ter cometido aquele erro. E aí, ao olhar para você e ver o teu erro, eu vou tentar fazer a mesma coisa. Ao invés de diminuí-lo, aquele comportamento, eu vou dizer: não, né, o fulano ele cometeu essa atitude, ponto. Agora, ele é mais do que isso. Eu não posso limitá-lo. Isso tem uma importância muito grande nos nossos relacionamentos. Porque quando a gente conhece alguém, vamos partir para a questão do relacionamento afetivo, do relacionamento amoroso. Quando você conhece alguém, às vezes é natural, né, nos primeiros movimentos ali da paquera, do flerte, daquela coisa, que você já vai criando algumas expectativas e colocando alguns rótulos naquela pessoa do sexo oposto ou do mesmo sexo que você estivesse envolvendo. Então você coloca ali um rótulo. Então eu começo a paquerar um rapaz e, né, para eu me sentir segura e saber o terreno que eu estou pisando, eu vou lá e rotulo aquele cara com algumas coisas. Ele é bom, ele é paciente, mas ele é crítico, mas ele é isso, mas ele, né, vou colocando alguns rótulozinhos. E aí eu passo a me relacionar não com a pessoa real, mas com aqueles rótulos que eu coloquei. E aí tudo que ele fizer eu vou ver através daquele rótulo. Então vamos supor que eu tenha colocado, né, nesse meu possível parceiro, né, o rótulo de alguém, vamos ver um defeito aqui, de alguém egoísta. Eu falo: fulano é egoísta. Estou encantada com ele, mas ele é egoísta. Bom, quando eu coloco o rótulo egoísta nele, tudo que ele fizer eu vou ver através dos óculos do egoísmo nele. E aí, muitas vezes, eu vou enxergar de forma distorcida o comportamento daquela pessoa, porque eu já rotulei. E aí o que poderia vir a ser uma relação bacana, torna-se um relacionamento doente, um relacionamento cheio de vícios, porque eu parei no rótulo. Quando a gente fala em relacionamento afetivo, eu costumo dizer que existem 4 pessoas no relacionamento e não 2. Né? Quem são esses 4? Vamos imaginar: eu, o meu parceiro, eu, a verdadeira Simone, né? André, o meu verdadeiro parceiro, vida real. E quem são os outros 2?
O André que eu vejo, que eu projeto, e a Simone que o André projeta. Os rótulos que eu coloquei nele, os rótulos que ele colocou em mim. E esses dois do meio, que são os projetados, é que causam todos os conflitos. Porque a Simone verdadeira e o André verdadeiro não teriam por que conflitar, os dois são essência divina. Mas a gente coloca rótulos ali no meio e é aí que o conflito começa em qualquer relacionamento. Afetivo, profissional, social, seja o que for. Então, tomar a decisão de amar é tomar a decisão de tirar as máscaras. Mas não só as minhas, tirar aquilo que eu coloquei em cima do outro, tirar aquela expectativa que eu já projetei no outro e tentar vê-lo como ele realmente é. Tem um instrutor, né, que dizia assim para nós, Trigueirinho, não sei se alguém aí, né, conhece, é um autor de vários livros sobre espiritualidade, em que ele dizia assim, nós precisamos aprender a contemplar o outro. O que é contemplar? Cada vez que eu olhar para o outro e minha mente emitir um julgamento, eu vou piscar os olhos bem lentamente, sabe aquela piscada longa, né, que a gente fala, que faz quando está com sono, que o olho pesa. Eu vou piscar os meus olhos lentamente e ao abri-los de novo, vou tentar olhar para aquela pessoa sem julgar. O outro é o que ele é e não aquilo que eu o limitei a ser. E aí, ao olhar o que ele é, eu vou ter que olhar que ele é essência divina, porque não há, tudo mais é passageiro, certo? Uma coisa é o que eu sou e outra é o que eu estou. Vamos dar um exemplo para vocês. Vou pegar aqui, ó, esse é um copo, tô com um copo na mão, um copo vazio, certo? Esse copo, ele vai ser sempre copo. Agora, eu posso verter dentro dele uma água pura, como eu posso verter dentro dele um veneno. Então, o conteúdo desse copo, ele pode ser alterado. Posso esvaziar o copo e encher de outra coisa. Mas ele não vai deixar de ser copo nunca, certo? É um copo. Não vai se transformar numa cadeira, ele é um copo. Então, o ser humano, ele é essência divina. Ele é luz. Porém, ele preenche, ele ocupa, ele esconde essa luz com temperamentos diversos. Mas são temperamentos que vão mudando. Ninguém é imutável. Pelo contrário, nós estamos sempre em processo. Por que sempre em processo? Porque nós somos afetados pelo meio, nós somos afetados pelas informações que nós recebemos, pela cultura, pelas nossas emoções, pelos relacionamentos. Então tudo isso faz com que a gente seja alguém em constante movimento, em constante transformação. Como que eu posso limitar alguém que está em constante transformação a um único julgamento? Nós falamos algumas semanas atrás sobre o perdão, né? Como que eu vou conseguir trabalhar o perdão se eu estiver muito presa no julgamento, na crítica, né? Quando a gente julga, nós estamos sendo críticos. Como que eu vou enxergar além, né, para conseguir perdoar se eu parar no julgamento? Então, vamos treinar juntos isso, né? Fica uma proposta aqui. Que a gente comece a colocar ponto final nas frases, ao invés de preenchê-la com as nossas opiniões. Esta é uma blusa vermelha, ponto. Ah, é bonita, é feia, é da moda, é fora da moda. São julgamentos. O que ela é de verdade é uma camisa vermelha. O resto sou eu que estou projetando sobre ela. Uma pessoa pode chegar a olhar e falar que camisa linda, a outra falar que camisa horrorosa, porque vai depender dos olhos, da cultura, do gosto de cada pessoa. Então, a vida é esse processo constante. E é esse processo constante que faz com que a vida seja tão encantadora. Saber que nós não somos seres fixos, né? Eu não sou, eu estou. Então, a Simone é uma pessoa comunicativa. Estou comunicativa. Esse é um momento comunicativo. Eu vou mudar. E o medo da mudança, às vezes, é tanto que a gente também tenta se prender a determinados comportamentos. Não, eu sou assim. Sabe aquilo que a gente brinca, que é a síndrome da Gabriela? Né? Gabriela, cravo e canela, né? A musiquinha dela era assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim e serei sempre assim. Gabriela, isso é síndrome de Gabriela. Não, eu não sou Gabriela. Eu sou alguém que está em construção, está em movimentação. Eu só serei realmente quem eu sou
quando eu tiver chegado a ser a minha essência divina, a manifestar aquilo que a minha essência já é. Enquanto isso, eu estarei em movimento, você estará em movimento, o mundo estará em movimento. E quando a gente julga muito a gente mesmo, julga as pessoas, a gente tende também a julgar o entorno, no sentido de rotular o mundo. A gente ouve muito na rua, né, conversando com as pessoas, o mundo hoje é assim, o mundo hoje é assado. Gente, o mundo não é nada. O mundo ele é um reflexo da nossa mente. Por isso algumas pessoas vão dizer o mundo é um lugar maravilhoso, outras vão dizer o mundo é um lugar horroroso. Ele é um reflexo do meu estado mental e ele também está em constante transformação. A Terra está mudando. Da mesma forma que eu só chegarei só pararei de mudar, vamos dizer assim, quando eu manifestar quem eu realmente sou, que é a luz, a Terra também um dia vai manifestar a verdadeira Terra, que é uma Terra, que é o paraíso criado por Deus, né? A gente lê lá no Gênesis, quando Deus terminou de criar o mundo, o que ele disse? Ele viu que tudo estava bom, tão bom que ele descansou. Então, se tudo estava bom, que bagunça é essa, né? Uma bagunça que nós mesmos criamos, projetamos, inventamos com o nosso livre-arbítrio, com a nossa mente. Então, esse mundo que Deus criou, ele não desapareceu. Esse mundo perfeito, esse Éden, continua aqui. Aonde? Oculto por todas essas coisas que foram derramadas sobre o planeta. Oculto sob todas essas desarmonias que nós implantamos na Terra. Mas não são fixas. São desarmonias que se movem e que logo vai chegar o momento que elas percam força e a verdadeira Terra possa emergir. Isso eu acredito piamente. Nós ainda vamos ver um dia a Terra manifestar a sua luz, né? Então, eu gosto dessa ideia de que nós estamos em movimento. Eu gosto dessa liberdade de saber que eu posso mudar. E se eu gosto dessa liberdade de poder mudar, eu preciso dar ao outro também o benefício dessa liberdade. Eu preciso acreditar que as pessoas mudam. Às vezes a gente fala, fulano não muda nunca. Não muda porque ele não muda do jeito que eu quero que ele mude, da maneira que eu quero, no tempo que eu quero. Mas ele muda, ninguém permanece igual. Somos afetados o tempo todo. A Simone, que começou esse vídeo há 22 minutos atrás, era uma, que está aqui agora já é outra. A energia já foi transformada, não é? Então, quando a gente está tentando se livrar do julgamento, a gente começa a estar muito mais no presente. Por quê? Porque o julgamento é passado. Ontem eu te olhei um comportamento que você teve ontem ou 1 minuto atrás e pá, rotulei você. Mas se eu continuar presa àquele rótulo, eu estou presa ao quê? Ao passado. Eu não consigo olhar para você agora, porque eu olho para você sob os julgamentos que eu coloquei lá atrás. Então eu preciso aprender a estar no presente. E esse nome é lindo, gente, presente. Não é isso que a gente quer ganhar? Todo mundo adora ganhar presente. Porque ganhar presente é ganhar o hoje, é ganhar o agora, é ganhar tempo. Tudo que nós queremos é tempo. Tem nada mais precioso na vida do que o tempo. Se a gente estiver lá na hora já de partir, o que nós vamos tentar negociar com Deus? Dá mais um tempinho para mim, né? Quando alguém que a gente ama está partindo, a gente pede que dá mais um tempinho com essa pessoa. Tempo é o momento presente. Então, abrir mão do julgamento é olhar para você agora. Como você é agora, nesse instante. Não importa como você foi há 1 minuto atrás. Eu preciso lhe dar o benefício de olhar para você agora, porque de 1 minuto para cá, você já pode ter se transformado. Então, viver no presente, ele diminui muito a nossa ansiedade. Ele diminui as cargas que a gente traz do passado, dos rótulos do que veio lá de trás, e ele diminui essa ansiedade, essa expectativa com o futuro, porque eu sei que só existe o agora, o eterno agora. O amanhã, quando chegar, vai ser agora de novo, né? Então é a única coisa que realmente existe. Bom, indo além do julgamento das pessoas, indo além do julgamento de nós próprios, né? A gente precisa se libertar um pouquinho também desse julgamento dos fatos. A historinha começou dizendo exatamente isso. O seu Zé lá da historinha, ele dizia isso, não é bom nem ruim, é apenas um fato. Então, as coisas que acontecem na nossa vida e que muitas vezes nos assustam, nos desiludem, nos trazem algum tipo de dor, nós tendemos a colocar sobre elas o rótulo de ruim, de tragédia, de coisa negativa.
Vamos dar também a esse acontecimento, seja ele qual for, esse benefício da dúvida. Eu não sei se é bom ou se é ruim, eu só sei que é um fato. E é um fato que está ligado a fatos passados e a fatos que virão e que eu ainda não conheço. Então, quando eu paro de julgar aquilo que acontece em minha vida, eu passo a aceitar os acontecimentos com mais serenidade. Eu perco um pouco o medo de viver, porque o medo de viver vem desse medo de achar que coisas ruins vão acontecer. Não acontecerão coisas ruins, acontecerão fatos que virão para me transformar. Se vai ser bom, ruim, agradável, desagradável, vai depender de como eu vou lidar com aquilo naquele momento e do que aquilo vai me trazer lá na frente. Por exemplo, vamos supor que você seja uma pessoa muito vaidosa, tá? Então você quer fazer um tratamento para a pele, mas é um tratamento doloroso, a pele queima. Já viram pessoas que fazem esse tratamento, né? Queima, descama toda a pele, fica o rosto vermelho, faz ferida e tal. No momento que a pessoa está fazendo aquele tratamento, no pós-momento, quando a pele está lá sofrendo os efeitos colaterais do tratamento, aquilo não é nada agradável, aquilo é doloroso, é incômodo e é feio. Mas aquele tratamento de pele vai fazer com que aquele rosto fique mais jovem, fique mais liso, fique mais viçoso após o seu término. Então ele não é agradável no momento, mas ele é bom, certo? Por que ele é bom? Porque o resultado dele vai ser bom, mesmo ele não sendo agradável. Só que eu escolhi fazer aquele tratamento. E os fatos da vida? Nós também escolhemos. Só que escolhemos muitas vezes de forma inconsciente. Escolhemos pela lei da atração, pois atraímos o semelhante, atraímos aquilo que está em nossa mente, em nossa palavra, em nosso sentimento. Escolhemos, né, internamente, quando vamos dando permissão sutil para que as coisas aconteçam, mas isso é um outro bate-papo, né? Como é que a gente escolhe ou permite, isso é um outro bate-papo. Mas, só fazendo esse link aqui, nós escolhemos e permitimos. Só que quando o fato está acontecendo, a gente esquece que ele tem uma consequência futura. A gente olha, julga, rotula e sofre. Não quer dizer aqui que a gente não vá sofrer quando acontece um fato doloroso. Claro que vai haver dor, mas eu posso me abster de julgar aquela dor como ruim. É uma dor, ponto. Se ela vai ser boa ou ruim para mim, o tempo dirá. Não conheço o futuro, não sei o que ela vai trazer de dentro de mim. Quantas dores eu, Simone, já atravessei que eu digo para vocês hoje, eu as agradeço porque fizeram de mim uma pessoa melhor. Tanto dores físicas, quanto dores emocionais, quanto perdas, essa coisa toda. Então, não posso dizer que a dor foi ruim, né? Por exemplo, eu falo sempre do tratamento que eu fiz, eu tratei 3 tipos de câncer e tal. Foi ruim? Foi muito desagradável quando estava acontecendo. Não vamos ser hipócritas, foi muito desagradável. Mas foi ruim? Não posso dizer que foi ruim. Por quê? Porque fez parte do meu caminho de crescimento, do meu caminho de transformação. Eu sou o que sou hoje também em consequência desses tratamentos que eu venho fazendo. Então, né, a gente vai soltando um pouco, vai ampliando a nossa visão, ao invés de ficarmos com a visão limitada a rótulos e julgamentos. Então, gente, cuidado com isso. Não vamos diminuir a nós mesmos, não vamos diminuir as pessoas, não vamos rotular os fatos. Vamos permitir que a vida seja o que é, um processo de crescimento contínuo em direção à luz. Nós estamos indo em direção à luz, a vida se movimenta, o universo se movimenta em direção à luz. Sabe o girassol? Aquela plantinha que ela vai girando sempre em direção à luz? Isso é o mundo, nós giramos em direção à luz. Agora, durante esse giro, haverão momentos de desconforto, que se eles forem rotulados, vão fazer com que a gente sofra ainda mais. Então, esse, né, é o recadinho, a provocação que fica aí para vocês. Vamos tentar, só por hoje, não julgar. Você está me ouvindo e está emitindo um julgamento. Gostei, não gostei. Foi bom ou não foi bom o programa? Experimenta por um ponto final nessa frase. A Simone acabou de fazer um programa. Ponto. Foi bom, foi ruim? Não sei. O que eu ouvi? O que isso pode me acrescentar ou me diminuir? Eu vou jogar fora? Que não... Mas não vou fechar um julgamento. Foi maravilhoso ou foi horroroso? Não. Foi uma informação. Foi um ponto de vista. Foi algo que chegou para você para te transformar de alguma forma. O que você vai fazer com aquilo, você tem total liberdade.
certo? Então todas as coisas que eu aprendo, que eu leio, os livros, aquilo que eu escuto, uma palestra, o que é aquilo? Uma informação que veio para esse meu processo de constante mutação. É bacana essa palavra, né? Ser mutante. Eu gosto disso. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, não é isso que o Raul dizia? Essa metamorfose, ela está aqui acontecendo. E tudo que vem na minha direção, as palavras que eu escuto, o comportamento do outro, tudo vem para alimentar essa metamorfose. Então vamos deixar que essa metamorfose aconteça. Eu postei na minha página do Facebook essa semana. Eu não estou com o Face aqui para ler para vocês, mas mais ou menos, né, é um autor também, não vou nem tentar repetir o nome, porque é cheio de consoante, aqueles nomes que a gente não consegue dizer. Mas entra na minha página do Facebook, volta lá na quarta-feira que você vai achar a postagem, em que diz assim: quando a vida te trouxer mudanças e você pensar, minha vida vai ser virada de cabeça para baixo, não resista. Quem sabe de cabeça para baixo é o melhor lado, tá? Então, fica aí para vocês essa provocação. Espero que na próxima sexta eu possa fazer meu programinha aqui ao vivo, que eu adoro a troca, adoro receber mensagem, mandar mensagem, conversar. Eu gosto de gente, por isso eu tenho paixão pela vida. E eu aguardo vocês na próxima sexta-feira, às 13h30, na nossa radiocruzeirense.com e na minha página do Facebook, Simone Pinto Bittencourt Barbosa. Lembrando que todos os programas estão no meu canal do YouTube, Simone Bittencourt Barbosa, terapeuta. Entra lá, deixa um like, se inscreve no canal, que você me ajuda bastante nessa divulgação, e vamos levando paixão pela vida por onde Deus permitir. Gratidão, namastê, Deus que está em mim reverencia o Deus que está em ti. Bom final de semana.